Olha só, conforme eu havia falado, a gente vai começar a trabalhar já direto com o banco de dados para que vocês tenham uma noção e a gente consiga entrar na programação, tá? O que acontece? Eu vou passar algumas noções de banco de dados e inicialmente a gente vai começar com modelagem de dados, tá? O que é a modelagem de dados? Bom, para você desenhar um banco de dados, para você implementar um banco de dados, você tem que projetar esse banco de dados, certo? Então, da mesma forma que não dá certo você construir uma casa sem planejamento, né, não dá certo você construir um banco de dados sem fazer a modelagem dele. Então, a modelagem do banco é o planejamento dele, é a adequação desse banco para que ele reflita o mundo real. Então, vocês vão encontrar muito essa descrição, esse termo, né? Falar do mundo real. O que é o mundo real? O mundo real é o mundo do usuário, é o mundo que você vai implementar no seu banco de dados. E essa implementação, ela serve para quê? Para que o banco de dados reflita as relações que existem no mundo real, tá? No nosso caso, o mundo real não é um mundo real de verdade, é um jogo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o nosso banco de dados reflita as relações que vão existir, né, dentro do nosso jogo, tá? E aí a gente começa pensando no seguinte: essa modelagem, ela também implementa, né, como o nosso banco de dados é um banco de dados relacional, significa que as tabelas, que mais tarde eu vou falar exatamente o que elas se relacionam da mesma forma com que as coisas se relacionam no mundo real. Por exemplo, você tem parentesco com pai e mãe, provavelmente um dia vai ter filhos. Então você está relacionado com aquelas pessoas, da mesma forma que você se relaciona com um marido, uma esposa, que você estuda num determinado colégio. Então, ao longo da vida, você vai fazendo relações com outras pessoas ou com lugares ou com objetos, enfim. E essas relações, quando elas são importantes para a gente transcreve elas para o banco de dados. Qual o objetivo de transcrever essas relações para o banco de dados? Essas relações são transcritas porque eu preciso armazenar o que aconteceu, armazenar os fatos, armazenar as informações que mais tarde eu vou, em algum momento, precisar buscar, eu vou precisar lembrar delas, tá certo? Então, vamos pegar assim casos de jogos. Quando você está fazendo um jogo, geralmente você precisa guardar os dados de quem está jogando e o que essa pessoa fez dentro do jogo, a pontuação que ela tem. Você precisa, em determinados jogos hoje em dia, você monta o personagem, você escolhe a cor do cabelo, você customiza ele, né? E esse personagem, ele passa por um cenário, ele ganha pontos, ele perde vida, ele ganha vida, ele conquista bônus. E isso, na verdade, são relacionamentos para o banco de dados, né? São relacionamentos que esse seu personagem, né, que já está se relacionando com você, porque é seu personagem, então ele pertence a você, você que controla ele,
esse personagem ele está se relacionando com outras coisas dentro do jogo. O mapa que ele está, o que ele já fez, o que ele ganhou ou perdeu, a pontuação que ele tem. Essa pontuação ela vem de alguma coisa que esse personagem conquistou ao longo do jogo. Então ele também se relacionou com essa pontuação. Então isso tudo tem que ser, de certa forma, transcrito para o banco de dados, para que o banco de dados possa armazenar essas informações. E, posteriormente, você ter o histórico de tudo que aconteceu e conseguir recuperar essas informações. Né? Em determinado momento, por exemplo, você está jogando, você resolveu parar de jogar. Você tem um ponto de interrupção. Quando você volta a jogar, o seu personagem está naquele exato... naquela exata parte do seu cenário, está no mesmo ponto que você parou, se você deu um save ali. Então, você, quando retorna ao jogo, você retorna na mesma situação que você parou. Tá certo? Então, como é que isso é feito? Você tem que guardar essas informações em algum local. E esse local é o banco de dados. Tá certo? Então, se o banco de dados não refletir tudo que acontece dentro do jogo, essas relações, você não consegue posteriormente extrair informação desse banco. Você não consegue buscar o que de fato está acontecendo no momento ou o que aconteceu anteriormente, para que você continue o jogo, para que o seu usuário, o seu jogador continue o jogo. Tá certo? Isso serve, no nosso caso, tanto para jogos, né, quanto para, de repente, se algum dia vocês quiserem fazer um sistema, desenvolver um software para alguém, a ideia é exatamente a mesma. Essa pessoa, ou esse lugar, ou essa empresa, ela vai te contar como é que as coisas funcionam lá, e você vai ter que, para projetar o banco de dados, você vai ter que conversar com essa pessoa, entender como as coisas funcionam, entender como é que cada coisa se relaciona, como é que é o fluxo de trabalho ali dentro, para você pegar e projetar, modelar um banco de dados para posteriormente você implementar, tá certo? Então, de cara, veja bem, eu preciso entender como é que é o mundo real, colocar esse mundo real na forma de tabelas, atributos e relacionamentos, que é exatamente a modelagem, é o MER, né, que é o modelo de entidade de relacionamento. Vocês vão aprender, para que depois desse passo, né, nesse caso aí a gente está criando um modelo, que é um modelo lógico, eu transformar esse modelo lógico para um modelo físico e aí eu implementar isso no banco de dados. Então eu tenho que seguir esses passos. Caso eu não siga, eu vou ter problemas mais tarde, tá? Quais os problemas que eu posso ter? Eu posso não conseguir guardar uma determinada informação, ou eu posso guardar ela de forma errada. Se eu guardar ela de forma errada, provavelmente ela não vai ser confiável depois, porque é bem possível que eu repita essa informação em vários lugares. Outro problema que eu posso ter é que, e isso é um problema assim, bem chato de resolver, eu ter a informação gravada, eu ter a informação dentro do meu banco de dados e mesmo assim eu não conseguir consultar essa informação, tá? Isso é um problema, principalmente quando quando o usuário precisa dessa informação e você sabe que a informação está lá, mas você modelou errado e você não consegue buscar essa informação. Então é bem complicado. E aí a gente aprende na parte de modelagem as regras para fazer isso, tá? Essas regras, elas são
regras matemáticas que a gente não vai aprender a parte matemática da coisa, mas elas são regras matemáticas para que você não erre e você não modele, não molde o seu banco de dados de forma errada. Veja bem, se eu construir o meu banco de dados errado, praticamente tudo que está para cima dele eu vou ter problema. Que tipo de problema eu vou ter? Pô, às vezes eu quero fazer uma determinada coisa, só que o banco de dados não vai me dar suporte para fazer aquilo. Qual vai ser a solução? Gambiarra. E a gambiarra, à medida que o jogo avança, que o jogo fica mais complexo, a gambiarra fica mais e mais e mais complexa. Além da gambiarra, né, que vai me gerar outros problemas, como perda de performance, como bugs e dificuldades na programação, eu vou cada vez mais me amarrar. Eu vou cada vez mais ter mais dificuldade para implementar coisas pequenas no meu jogo. E isso vai fazer com que eu tenha uma morte precoce do jogo. Aí eu não estou falando da história do jogo em si, estou falando da tua codificação, entendeu? Você começa a ter mais e mais custo para fazer coisas menores no teu jogo. Então não façam gambiarra, porque isso vai atrapalhar muito, vai encarecer muito o seu custo de manutenção no jogo. Tá certo? O que a gente vai começar a aprender hoje? Nós vamos começar a aprender o que significa cada coisa dessa modelagem de dados. Tá certo? O primeiro item que a gente vai visualizar é esse item aqui, ó. Isso aqui é uma entidade, tá? Para que é uma entidade? Uma entidade, quando eu for programar, quando eu for desenvolver o script do meu banco de dados, uma entidade vira uma tabela. Então, uma entidade é um local onde eu vou armazenar informações, uma tabela. Um local onde eu vou armazenar informações. E o que é entidade? Olha, muito provavelmente, tudo que eu sei que eu preciso armazenar no banco de dados vai ser uma entidade. Tá? E para quem gosta de português, né? Geralmente quando você descreve, vocês fazem uma história do jogo, não faz? Para começar a desenvolver uma ideia, vocês não transcrevem lá uma história de como é que vai ser o jogo, como é que são as fases do jogo, parará. Para quem gosta de português, você acaba identificando uma entidade dentro do teu jogo, porque ela sempre aparece como um substantivo, tá? Então é um jogador, vida. Isso, a vida, ela vai estar dentro do seu personagem, né? Tá? Tem uma certa diferençazinha ali, mas o caminho é por aí mesmo. O personagem, itens que você vai coletar, a própria partida que você vai jogar. Deixa eu ver. Por exemplo, se você está fazendo um jogo de corrida, você tem as pistas, que são os mapas, ou você pode ter o próprio mapa, dependendo do jogo. Enfim, cada coisa que você tem dessas que você tem que guardar informações, provavelmente é uma entidade. E toda entidade, você descreve ela, tá? E deixa eu só
Deixa eu só arrastar aqui que eu não estou enxergando. É aqui. Tá. É porque essa versão é nova, eu não estou enxergando. Toda entidade, você dá um nome maiúsculo para ela, com letra maiúscula. Por exemplo, aqui, jogador. Tá? E ela é representada por esse retângulo aqui. Tá certo? Bom, cada entidade, você pensa assim, cada entidade, ela vai virar uma tabela no meu banco de dados. Então, na hora que eu for fazer um script para gerar o meu banco de dados, quando eu for fazer a codificação, para eu pegar esse modelo aqui e implementar no meu banco de dados, cada tabela dessa, que tem uma tabela? Ela é formada por linhas e colunas, certo? Geralmente, cada coluna tem um título, certo? E dentro de cada linha dessa coluna, você coloca as informações referentes àquele título, certo? Bom, essa entidade, ela vai virar uma tabela. Então, cada coluna dessa tabela, ela é para mim um atributo. Ou seja, eu vou nomear o tipo de informação que eu vou colocar em cada coluna. Então, cada coluna dessa tem um atributo. E aí o atributo, eu posso identificar ele aqui, ó, tá vendo? Um atributo. Ok? Enfim, cada atributo desse, como o nome já diz, né, é um atributo. Então, esse atributo ele vai dar uma qualidade para aquele jogador. Ou seja, é alguma informação que eu atribuo ao jogador. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, nome. Beleza? Então, cada tipo de informação que eu quero que esse jogador tenha, eu tenho que descrever ela na forma de atributos desse jogador. Tá certo? Deixa eu voltar aqui de novo para eu poder enxergar. Isso, o atributo, ele sempre é com letra minúscula, tá? Então, quais outros atributos eu poderia ter para jogador? Vamos falar mais uns 2 ou 3 aí. Oi? Nível. Então, o que seria nível do jogador? Explica para mim. Quantidade de experiência, que ele é uma zero, que vai subindo lá. Tá, aí, beleza. O que acontece? O nível do jogador, ele depende do quê? Da experiência. E a experiência vem do quê? Então, ele depende de ter jogado. Certo? Se ele não joga, tem experiência nenhuma. Correto? Então, essa experiência, ela vem de coisas que ele faz durante um jogo. Então, essa experiência não é do jogador, não é própria do jogador. Beleza? Entendeu a parada? Então, assim, esse tipo de erro é muito comum. Por quê? Porque a gente confunde, porque você fala a experiência do jogador. Mas da onde que essa experiência vem? Ela vem do que o cara já jogou, do que ele conseguiu no jogo. Às vezes ele pode ter jogado muito, mas não saiu do primeiro nível. Então, a experiência dele é baixíssima. E às vezes ele pode ter uma experiência muito alta com, vamos dizer assim, relativamente pouco jogo, porque ele soube aproveitar bastante as oportunidades dentro do jogo. Tá certo? Então, a experiência, o nível, ele não vem do jogador propriamente dito.
Ele vem do que aquele jogador passou durante o jogo e foi conseguindo acumular. Tá certo? Então, vamos colocar assim, vamos imaginar que esse jogador é a pessoa que está jogando, certo? Então, esse cara, ele tem nome. Ele pode ter nick, por exemplo, um apelido. Então, vamos colocar lá, ó. O que mais que esse cara tem que ter? ID? Vou falar do ID daqui a pouco, mas já vou colocar ele aqui, ó. Esse cara pode ter um e-mail e uma senha para ele se logar? Bom, agora vamos comentando aqui esses atributos, tá? Primeira coisa, vamos falar do ID desse cara. Geralmente eu nos meus modelos eu deixo como COD, COD, né, de código, mas tanto faz. Esse ID é um tipo de atributo, tá? É um tipo de atributo. E esse tipo de atributo, ele é o atributo mais importante de uma entidade. Esse atributo, ele é chamado de chave primária. Então, quando eu tenho ele, ó, eu venho aqui na propriedade, tá vendo? Identificador, eu vou marcar como sim. Olha como é que ele fica pintado lá. Tá vendo? Esse identificador é o atributo que, quando eu digo que esse atributo é identificador, o banco de dados não deixa que nessa mesma entidade tenha duas linhas nessa tabela cujo identificador seja repetido. Então, quando eu tenho um atributo que é identificador, que ele é chave primária, eu estou colocando uma regra para o banco de dados dizendo que esse cara não pode ter valor repetido. E isso é o que acontece na nossa vida real. Ninguém tem CPF com o mesmo número, ninguém tem RG com o mesmo número, ninguém tem título de eleitor com o mesmo número, ninguém tem carteira de trabalho com o mesmo número. Ninguém tem carteira de motorista com o mesmo número. Então, esse número, geralmente a gente coloca como número, ele é o cara que, numa tabela, dado um valor, eu só consigo encontrar uma única linha. Então, toda entidade ela tem que ter uma chave primária. Por quê? Porque essa chave primária é o cara que vai identificar de forma única um registro dessa tabela. Beleza? Essa chave primária ela pode ser simples ou composta. Chave primária simples, um único atributo identifica aquela linha. Chave primária composta, no mínimo 2 atributos identificam aquela linha. Aí, quando é composta, eu posso ter um dos atributos com valor igual. Eu não posso ter os 2 atributos com valor igual. Tá certo? Se for composta por 3, eu não posso repetir 3 atributos com valores iguais a outros 3 atributos de outra linha. Tá beleza? Então, lembra, a chave primária ela não pode ser igual na sua totalidade. Se tem um atributo só, aquele atributo não pode se repetir na tabela. Se tem 2 atributos, um dos 2 pode repetir alternadamente. Uma hora repete um na primeira
no primeiro atributo, outra hora repete um no segundo, mas eu não posso ter numa mesma linha dois atributos repetidos, os dois. Se for 3, é a mesma coisa. Eu posso ter de 1 a 2 atributos repetidos, mas o terceiro tem que ser diferente. Tá beleza? E para que ela serve? Porque é para que o banco de dados não faça confusão. Por exemplo, eu posso ter pessoas com nome igual. Posso. Beleza? Mas eu não posso ter pessoas com chave primária igual. Tá? Outra coisa que eu tenho, então olha só, eu tenho entidade, que é o cara que vai virar uma tabela no meu banco de dados. Cada entidade é composta por vários atributos, tá? Não tem razão de eu ter uma entidade que não tem atributo. Esses atributos são informações dessa entidade, tá? E eu tenho em cima desses atributos, eu posso fazer restrições, eu posso colocar regras. Uma das regras é que eu tenho um atributo que é chave primária, beleza? Então essa é a primeira regra. Outra regra que eu tenho é que cada atributo desse tem um tipo de dado. Então, assim como quando eu vou declarar uma variável, essa variável é do tipo int, varchar, ou string, ou numeric, ou double, cada atributo desse tem um tipo de dado. Então, esse tipo de dado restringe a informação que eu vou colocar lá dentro. Beleza? Eu posso colocar informações, eu posso colocar restrições de, por exemplo, olha, se esse campo é opcional ou é obrigatório. Olha lá, eu estou dizendo que esse campo aqui é obrigatório. E aqui eu tenho outras informações que eu ainda vou posteriormente passar para vocês. Tá certo? Mas basicamente eu tenho nessa estrutura sempre assim, ó, entidade e atributos. Essas entidades, elas se relacionam com outras entidades, tá? Elas podem se relacionar como podem não se relacionar. Então, por exemplo, eu tenho um determinado jogador que esse jogador, ele entrou no meu jogo, tá? E quando ele entra no meu jogo, ele pode criar personagens. Então, ó, vou criar aqui, ó, personagem. Tá beleza? Então, esse personagem, ele, sei lá, ele tem vários atributos lá. Não quero entrar no detalhe de quais atributos aquele personagem tem agora. Mas eu sei que esse personagem, um personagem daqui, é personagem de um jogador daqui. Então, eu posso relacionar, aqui ó, eu posso relacionar, dizer que um personagem daqui, um jogador daqui tem personagens. Tá vendo? Eu criei aqui um relacionamento. Beleza? Então, olha só, um jogador tem personagem aqui. Veja que aqui no final dessa ligação, tá vendo? O relacionamento, ele é um losango, tá certo? Veja que numa ponta eu tenho esse, entre parênteses, 0,n, e na outra ponta eu também tenho 0,n. E aqui eu está dizendo lá relacionamento 1. O relacionamento, a gente tem que dar um nome para ele, para posteriormente a gente entender que relacionamento que é aquele, tá?
Então, esse nome é um verbo. Então, eu estou colocando aqui ó, no infinitivo. Jogador possuir personagem. Tá certo? E aí eu posso ler tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Então, ó, jogador possui personagem, personagem é possuído por um jogador. Beleza? Tranquilo, galera? Bem, o que esses números aqui, ó, esse 0,n, 0,n, está querendo dizer para mim? Esse par de informações é a cardinalidade, ou seja, esse par de informações está dizendo para mim quantas vezes esse relacionamento acontece. E aí, no mínimo e no máximo. Tá? Então aqui, ó, eu consigo, eu tenho aqui 0n, 0n. Então, esse cara está me dizendo quantas vezes o jogador se relaciona com o personagem e o personagem com o jogador. E aí o 0 aqui, ele está na posição de relacionamento mínimo e o n está no relacionamento máximo. Então, deixa eu colocar aqui para ficar anotado. Ó, cardinalidade é a quantidade mínima e máxima em que duas ou mais entidades se relacionam. Tá? Esse relacionamento ele pode ser, vou colocar aqui, ó, pode ser zero, não há obrigatoriedade do relacionamento acontecer. E aí esse pode ser aqui, eu estou colocando para mínima. Quando o relacionamento mínimo, tá? Vou apagar isso aqui. Quando o relacionamento mínimo é zero, então não há obrigatoriedade de algum elemento daquela entidade se relacionar com outro elemento da outra entidade, porque o mínimo é zero. O relacionamento mínimo ainda pode ser 1. Então, nesse caso, há a obrigatoriedade do relacionamento acontecer. Além de tudo, isso eu vou ter que deixar aqui para mínimo mesmo. Então, esse é o relacionamento mínimo. Tá? Quando esse relacionamento, eu estou falando do máximo, eu tenho dois valores, que são o 1, que eu estou dizendo que pode se relacionar até uma única vez, e o N pode se relacionar com
um número ilimitado de vezes. Tá? Pode se relacionar com um número ilimitado de vezes. Então, olha, quando eu vou determinar a cardinalidade, é sempre um par. Ela pode ser 0, 1, pode ser 0, n, pode ser 1, 1, pode ser 1, n. Então, ó, 0, 1, eu posso não relacionar ou relacionar uma única vez. 0n, eu posso não ter relacionamento ou posso relacionar várias vezes. 1, eu tenho que relacionar pelo menos uma vez e no máximo uma vez. Ou 1n, eu tenho que relacionar pelo menos uma vez, mas eu posso me relacionar várias vezes. Essa determinação aqui prega peças na gente. Vamos pensar numa primeira. Vamos dizer que eu tenha uma entidade de homens e uma entidade de mulheres. Qual é o relacionamento? Casar. Ok? Então vamos pensar aqui, ó. Vamos jogar um pouco aqui para cá, para a gente montar aqui, ó. Vamos pensar nesse relacionamento aqui. Tá assim porque eu ainda não alterei. Mas vamos pensar assim, um homem pode se casar com, no mínimo, quantas mulheres? 0, né? Todo homem nasce livre, então ele pode não se casar. Uma mulher pode se casar com, no mínimo, quantos homens? 0. Beleza. Agora, um homem pode se casar no máximo com quantas mulheres? Oi? No Brasil, uma. Beleza. Uma mulher pode se casar com, no mínimo, no máximo, quantos homens? Oi? Mesma coisa. Beleza. Tá certo, não tá? Sim ou não? E se a pessoa separou? Pois é, e se a pessoa separou e casou de novo? Aí você fala assim, apaga o relacionamento, né? Separou, mas você precisa do dado histórico. Aquela pessoa já foi casada. Aí quando separa, apaga a informação? Então, é isso que a gente muitas vezes confunde. Uma mulher só pode se casar com um homem e um homem só pode se casar com uma mulher uma vez ao mesmo tempo, né? Uma vez no mesmo período de tempo. Não pode ter 2 casamentos entre homem e mulher, né, para uma mesma pessoa, né? Uma única pessoa se casar 2 vezes ao mesmo tempo. Ele ainda está com o casamento em aberto e casou de novo. Aí não pode. Tranquilo? Mas quando a pessoa casa, ela fez o relacionamento ali, tá certo? Só que se algum dia ela se separar, é como se eu tivesse colocado uma data fim naquele casamento. Tá tranquilo? E aí, a partir daí, aquela pessoa pode se casar de novo. E aí eu não estou nem falando casamento em igreja, não. Estou falando no civil. Tá certo? Então, veja bem. Como é que eu controlo isso? Olha só. O casamento não tem data que ele aconteceu?
E se houver um divórcio, não tem data que o divórcio aconteceu? Então, a data do casamento marca o início desse relacionamento. E a data do divórcio marca o fim desse relacionamento. Certo? Tranquilo? Ou a data do falecimento de alguém, né? Marca o fim desse casamento, ok? Mas eu não quero pegar todas as possibilidades, não. Vamos pensar só em casou, separou, tá joia? Bom, então, veja bem, a data do casamento ou da separação não é nem do homem e nem da mulher. Não é dado, não é informação, não é atributo nem do homem e nem da mulher. Esses dois atributos são de quem? Do relacionamento. Então, o meu desenho aqui muda um pouquinho. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? O meu atributo, ele não é de data do casamento e data do divórcio, ele não pertence nem ao homem nem à mulher, ele é do evento casamento. Certo? Então, esse atributo aqui, ó, vou colocar aqui, data, e depois vou colocar aqui, isso eu estou fazendo de uma maneira mais livre aqui, só para vocês terem a noção, tá? Então, esses dois atributos aqui, eles são chamados de atributos de relacionamento, é um tipo de atributo diferente. Porque ele não acontece na entidade, e sim no relacionamento. Porque é o evento que causa aquele atributo, que eu preciso guardar o atributo quando eu tenho aquele evento, quando eu tenho aquele relacionamento. Então, quando um homem casa com uma mulher e uma mulher casa com um homem, tem uma data do casamento. Assim como se eu quisesse colocar, por exemplo, padrinhos ou, sei lá, quaisquer outras informações referente ao casamento, eu não poderia colocar nem homem nem mulher. Eu teria que colocar aqui no relacionamento. Tá certo? E aí, o que cabe ao meu jogo? Controlar as regras de negócio. Então, olha o que eu tenho que ter ciência. Tem coisas que são do banco de dados, tem coisas que são da minha aplicação, do meu jogo. O que o meu jogo tem que controlar? Pô, quando eu vou dizer que alguém aqui, ó, da entidade homem vai se casar com alguém da entidade mulher, o meu banco de dados tem que consultar se esse homem e essa mulher já têm algum relacionamento de casamento que não tenha data de divórcio. Porque isso é um impeditivo para essas duas pessoas se casarem. Certo? Tranquilo? Então, olha como é que trabalha o banco. E o meu banco de dados, nesse caso, ele fica aberto para um homem casar com várias mulheres e uma mulher casar com vários homens. Só que aí fica a cargo da minha aplicação, do meu jogo, não deixar que um homem case com uma mulher, sendo que esse homem já tem um relacionamento de casamento para ele que não tem data de divórcio. Tranquilo? Porque senão eu estou quebrando uma regra do meu jogo. Esse cara está casando já casado. Ele está casando 2 vezes com 2 mulheres diferentes ao mesmo tempo. Tranquilo? Bom,
Outro exemplo bom de atributo de relacionamento é o seguinte. Quando, aí eu vou pegar aí na vida real novamente, você vai ao médico. Então imagina o seguinte, você consulta numa determinada clínica, certo? Lá naquela clínica tem um médico, que é o seu médico, o médico que você vai consultar. A sua consulta é o seu relacionamento. É o relacionamento entre você, paciente, e o médico. Quando vocês dois se encontram, gera a consulta. Certo? Tranquilo? Essa consulta tem data. Então veja, a data não é do paciente nem do médico, é da consulta. E essa consulta, daqui, olha, ela pode gerar, do próprio relacionamento, ela pode gerar outras entidades. Tá? Então vamos pensar no seguinte, ó. Esse agendamento ele vai ter atributo, porque essa consulta, por exemplo, ela vai ter uma data. Oi? Horário de início, horário de fim, vamos colocar aqui, ó. Vou só deixar data e hora só para não poluir muito aqui, tá? Mas ela vai ter. Então, eu vou ter que, ó, o paciente vai consultar com o médico, certo? Então vou colocar isso aqui mais para cima. Ó, um paciente vai consultar com o médico. Vou colocar aqui, ó, submeter. O paciente vai se submeter à consulta com o médico e o médico vai... Vou colocar aqui, examinar. Opa, ficou 2 lá. Vai efetuar. O médico vai efetuar. Ih, caramba. Beleza? Bom, então o paciente liga, agenda para uma data e hora a consulta dele e ele vai consultar com o médico. Tá vendo? Bom, agora... O que vai sair dessa consulta? O que vai sair dessa consulta? Um diagnóstico. Beleza. O que mais? Pedido de exame. Medicação é o quê? Receita. Tá certo? Então, e pode ser que de uma consulta não saia nada. Saia só pedido de exame. Tá certo? Mas vamos pegar assim uma situação mais simples. Vai sair receita. Então, olha, a receita ela sai... E caramba, eu escolhi a coisa errada. Espera aí. Veja, ó. Olha lá. Da consulta ele vai gerar a receita. Então, olha só. Vamos pensar aqui. Agora vamos colocar as cardinalidades. Toda vez que eu tenho um N para N, tá vendo?
O que é um N para N? Um médico pode consultar vários pacientes e um paciente pode se consultar com vários médicos, certo? Isso é um N para N. Ou seja, eu estou analisando a cardinalidade máxima. Qualquer médico consulta vários pacientes e qualquer paciente pode, ao longo da vida, se consultar com vários médicos. Então, isso é N para N. Toda vez que é N para N, esse relacionamento vai virar uma tabela. Então, esse relacionamento aqui vai virar uma entidade. Então, ele não pode ser só o losango, ele é o losango com o retângulo. Tá? E toda vez que isso acontece, é sempre 1 para N, N para 1. Tá? Então, o relacionamento é sempre 1 para N, N para 1. Então, o médico relaciona com 0N consultar. Um médico relaciona com 0N consultar, um paciente relaciona com 0N consultar. Porém, um consultar precisa de, no mínimo, um e no máximo um paciente, e uma consulta, né, precisa de, no mínimo, um, no máximo um médico. Beleza? Então, sempre que eu perceber assim, ó, uma entidade tem que se relacionar com a outra. E a cardinalidade máxima desse relacionamento é N para N. Então, na hora de eu desenhar aqui, ela vai ser 1 para N, N para 1. Sempre. Sempre. Receita de bolo. Tá? Porque a consulta, ela só existe se tiver um médico e um paciente. Olha só. Toda vez que eu perceber que duas entidades se relacionam no relacionamento, na cardinalidade máxima N para N, toda vez que for N para N, tá? E aí, N para N, você já sabe que eu estou falando do máximo, porque o mínimo não tem N, tá certo? Estou falando do relacionamento máximo. Toda vez que o relacionamento máximo for N para N, eu sei que esse relacionamento ele vai virar uma entidade depois. E toda vez que for N para N, esse relacionamento precisa das duas entidades para acontecer. Porque é um relacionamento, se não tiver os dois, não vai acontecer o relacionamento. Tá certo? Então, sempre as cardinalidades, quando for N para N, vão ficar assim, ó. 1, 0N, 0N, 1. Sempre vai ficar assim. Então a gente diz que é 1 para N, N para 1. Tá beleza? Isso é receita de bolo. Sempre vai ter. Sempre vai ser assim. Tá? Tranquilo? Entendido? Aí, toda vez que esse médico consultar o paciente, o que vai acontecer? Eu posso ter receita? Posso. É obrigatório dessa consulta gerar uma receita? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o médico pode ser uma revisão, o médico pode falar como vários médicos falam, isso é uma virose, vai passar. Né? Ele pode não ter ideia do que é ainda e pedir exame. Então, nem sempre isso gera uma receita. Só que, às vezes, ele pode dar uma cacetada de receita, não pode? Por exemplo, uma receita de antibiótico e uma receita com um remédio controlado. Não é a mesma receita, ele tem que dar em duas receitas diferentes. Então, uma única consulta pode gerar várias receitas. Ou, por exemplo, a receita é ter tanto medicamento que ele gera um monte de receita. Enfim. Ok? Então, uma consulta pode gerar não ter receita ou várias receitas. Agora, veja bem,
Eu posso ter receita sem consulta? Não. Não deveria. Né? Aí a gente pensa bem, nós estamos fazendo o modelo de uma clínica. Não de um boteco, né? Que o cara é amigo do médico, vai, toma cerveja, o cara fala assim, tá bêbado pra cacete. Não, toma um atestado aqui para amanhã você não precisar ir trabalhar. Né? Mas deveria ter uma consulta. Tá? Então, no nosso caso, o mínimo a gente já sabe que é 1. E o máximo? Uma consulta pode vir de várias, uma receita pode vir de várias consultas? Não, né? O cara consultou, ou tem receita ou não tem, né? Tipo assim, eu vou te dar essa receita agora que é fruto de 12 consultas. Não tem como, né? Aquela consulta gera ou não receita. Então, a gente vai lá e muda, né? No nosso caso, uma receita obrigatoriamente vem de uma consulta e só de uma consulta. Eu não posso ter uma receita de várias consultas. Tá vendo como é que eu vou pegando o que acontece na vida real e vou modelando o meu banco de dados? Então, é o que acontece no mundo real, eu vou pensando no que acontece, em como as coisas devem acontecer para poder gerar o modelo. Diga. Essa relação da causalidade, eu achei que quando você fosse falar com relação à consulta, você mexeria naquele da receita. É porque você lê daqui para cá e preenche aqui. Quando você lê da consulta para a receita, você preenche aqui. Quando você lê da receita para a consulta, você preenche aqui. É invertido. É por causa disso que você agarrou. Uma receita tem que ser gerada no mínimo por uma consulta e no máximo por uma consulta. Uma consulta pode gerar no mínimo 0 receitas e no máximo N receitas. Então é o contrário. Eu também tinha essa dúvida quando eu estava aprendendo. Tranquilo? Galera, então, hoje, assim, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Percebe que se eu modelar esse banco de dados errado, na hora de eu implementar o jogo eu não consigo? Porque à medida que eu estou modelando, eu estou já colocando as regras do jogo ali. Então, mais tarde, não adianta eu tentar inserir uma receita aqui sem indicar de qual consulta que ela veio, porque eu não vou conseguir. Eu estou colocando restrições no banco. Aí, para que serve isso tudo? Cara, isso tudo que eu estou desenhando aqui, eu vou ter que codificar. Por exemplo, quando eu for colocar aqui, quando eu for criar a tabela receita, eu vou ter que ter um campo aqui que é chave estrangeira, que eu vou falar dela mais para frente, que é uma chave estrangeira de consulta. Quer dizer, toda tabela, eu não falei lá em cima, que toda entidade tem que ter um campo que é chave primária. Como é que eu relaciono? Eu relaciono transportando essa chave primária daqui para cá. Só que aí, como aqui na jogadora ela é primária, aqui na personagem, a personagem ela tem sua chave primária também. Então, aqui, esse ID é chave primária de jogador, ele vem para cá como chave estrangeira. Beleza? A chave estrangeira é um atributo que é chave primária de outra tabela. Por que eu preciso disso? Porque uma tabela, quando ela tem uma chave estrangeira, o banco de dados procura aquele valor em onde ela é chave primária. Porque se aquele valor não existir onde é chave primária, ele não deixa relacionar. Tá certo? Então,
Quando eu relacionar um personagem a um jogador, o que o banco de dados vai fazer? Eu vou procurar esse valor de ID que você está colocando aqui para mim em personagem, eu vou procurar ele lá na tabela jogador. Se ele não existir, eu falo, opa, não pode inserir não. Porque você está me passando um ID de jogador que não é válido. Então ele não deixa eu inserir. Então isso tudo são restrições para o banco de dados funcionar corretamente. Tá certo? Então, cada vez que eu coloco qualquer elemento aqui, qualquer elemento gráfico aqui, eu estou indicando que na hora de eu criar o script do banco de dados, na hora de eu fazer lá o create table, tal, eu vou ter algum comando associado para fazer cada coisinha dessa. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, a receita, quando eu for colocar a chave estrangeira de consulta aqui na receita, para eu indicar que o mínimo é 1, eu vou dizer que aquele campo é not null. Ou seja, aquele campo não pode ser nulo. Aquela chave estrangeira não pode ser nula. Então, eu tenho que indicar a chave primária da consulta na receita, para eu saber de onde veio aquela receita. Tá certo? Quando eu digo aqui, olha, que, por exemplo, o nick do jogador, olha lá, ó, ele é um campo opcional, eu estou dizendo que ele não é um campo opcional, olha lá. Ele não é opcional. Então, eu tenho que colocar valor. Ele não pode ser nulo. Se fosse um campo opcional, ó, é um campo opcional, aí eu posso dizer que ele aceita um valor nulo. Da mesma forma, deixa eu ver, composto, multivalorado. Deixa eu arrastar aqui para eu ler. Não tem as outras opções que eu estava querendo mostrar. Eu posso colocar várias restrições em cada atributo desse. Por exemplo, eu posso colocar um valor padrão. Eu posso dizer que o campo aceita nulo, que o atributo pode ser nulo. Eu posso dizer que ele não aceita nulo. Eu posso dizer que ele é de um... Aliás, eu tenho que dizer que ele é de um determinado tipo. Eu posso definir intervalo de valores para ele. Por exemplo, eu posso ter uma entidade nota de aluno e eu posso programar no banco de dados para que ele só aceite valores entre 0 e 10. Então, se por acaso o professor, quando for cadastrar a nota, ele vem de uma escola que a nota é entre 0 e 100, se o cara digitar lá 95, na hora dele inserir, o banco de dados vai dizer, ó, não pode não, entre 0 e 10. E aí o cara fala, 95 não, então é 9,5. Tá certo? Então, você pode restringir, você pode dizer, além da chave primária, que tem o valor único, né, você pode dizer que algum determinado campo, algum determinado atributo, ele tem o valor único, ou seja, aquele valor não pode se repetir, como por exemplo assim, ó, e-mail. Pô, não pode ter duas pessoas, dois jogadores diferentes com o mesmo e-mail, certo? Nick, de repente, não quero que tenha nick igual. Então, eu vou, porque eu posso querer que o cara se logue ou pelo e-mail ou pelo nick. Então, não pode ter nick igual. Então, eu posso definir isso nos atributos, tá certo? E aí, galera, à medida que a gente for entendendo mais sobre modelagem, a gente vai começar a implementar isso.